Evangelho de João, capítulo 17, e Deus me deu uma palavra assim específica para compartilhar com os irmãos. O tema é missões e a glória de Deus. É tão bom quando você chega no nosso culto, né, aqui junto com os irmãos, culto coletivo, e os irmãos estão cantando aquilo que você vai pregar, é tão bom, né? E os irmãos estão ministrando, a gente percebe porque é o mesmo Espírito, Espírito Santo. Quanto que nós cantamos hoje aqui sobre a glória de Deus, venha o teu reino, tua é a glória, e depois o irmão ainda ministrou louvor falando sobre essa glória de Deus, e o Senhor tem os últimos pelo menos umas 2, 3 semanas, a gente tem estudado muito sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. E no último domingo, nós começamos a ser guiados, a gente crê assim, né, pelo Senhor, para a gente pensar como que o Espírito Santo, ele vai nos levar a conhecer cada dia mais a glória de Deus. O nosso chamado principal, irmãos, é viver uma vida para a glória de Deus. Deus te fez para a glória dele. Nós precisamos conhecer a glória de Deus cada dia mais, contemplar essa glória, conforme 2 Coríntios 3,18 diz que contemplando o Senhor, de glória em glória, nós vamos sendo transformados segundo a tua imagem. Então, quanto mais a gente conhece a glória de Deus, nós somos transformados. O segredo da transformação, da santificação, é a contemplação, é conhecer essa glória. E é muito importante a gente entender que conhecer a glória de Deus não é uma experiência apenas emocional, ou até uma visão sobrenatural, ainda que Deus faça isso. Mas conhecer a glória de Deus tem a ver com se encher da palavra de Deus, conhecer quem Ele é, meditar, sabe, irmãos, pensar na grandeza de Deus, nos atributos de Deus, em quem Ele é. Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou: vou passar a minha bondade diante de você. Ele viu a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Irmãos, o que nós mais precisamos como igreja nesse tempo é conhecer, mergulhar na glória de Deus. Isso é que nos transforma, isso é que nos encoraja a enfrentar os momentos difíceis. Isso é que nos prepara para a volta do Senhor Jesus. É um relacionamento diário com a glória de Deus, a comunhão com Cristo, porque em Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, ali nele nós vemos a glória de Deus. Jesus revela a glória de Deus de maneira absoluta, porque Ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, irmãos, nós precisamos disso, é conhecer, contemplar, meditar nesta glória maravilhosa. E a glória de Deus é que vai nos fazer realmente compreender missões, assim como compreender as verdades de Deus. João capítulo 17, nós cantamos hoje aqui a oração de Jesus, agora nós vamos ler a outra oração que Jesus fez. João capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me junto, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua gloriosa palavra, insondável. Ó Deus, nós dependemos totalmente do teu Espírito Santo, para não apenas compreender, mas para poder ser mesmo ministrados, transformados pela tua palavra. Fale conosco, a igreja é tua, teus filhos que aqui estamos reunidos por causa do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Então fale conosco e glorifica o teu nome entre nós. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, talvez se pudéssemos
tentar colocar como o tema principal da Bíblia, é muito difícil falar isso, o tema principal da Bíblia é Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, ele abriu lá profetas e Moisés, e ele mostrou para os apóstolos, tudo o que falava acerca dele nas Escrituras. Agora, dentro desses temas que vem da pessoa de Jesus, irmãos, a glória de Deus, ela enche toda a palavra, ela se manifesta em toda a palavra. É muito interessante porque a Bíblia diz que toda criação manifesta a glória de Deus, não é isso? Que diz a palavra, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Toda a criação proclama a glória de Deus. E aí, irmãos, Isaías capítulo 6 tem uma palavra muito tremenda, porque ele tem uma visão dos serafins, e os serafins, eles têm 3 palavras que eles falam acerca de Deus, eles falam que Deus, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E aí eles poderiam falar o seguinte, toda a terra está cheia da sua santidade, mas não, ele fala, toda a terra está cheia da sua glória. Então você percebe aí que a glória de Deus, ela é difícil definir, né? Teologicamente, eu gosto da definição que a glória é a soma de todos os atributos de Deus, essa manifestação da sua beleza insondável, da sua grandeza insondável, é muito difícil definir, mas tem a ver com a manifestação da presença de Deus. Isaías diz que toda a terra está cheia da glória. Mas, irmãos, é Abacuque que nos dá uma revelação interessante. Ele diz que toda a terra será cheia, Abacuque 2,14, será cheia de quê? Do conhecimento da glória de Deus. E é nisso que nós entendemos que missão significa. Missões é levar o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, onde ele não é conhecido. É levar realmente esse testemunho de Jesus, e as pessoas contemplando Jesus glorifiquem a Deus, porque é o Espírito Santo que nos faz ver a glória de Deus em todas as coisas. Nós, quando nos convertemos, irmãos, a gente olha para o céu e não tem dúvida, o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, né? A gente sabe que Deus, ele traz luz, e a gente começa a ver a glória de Deus, através de Jesus, o homem conhece a Deus, o homem é salvo, o homem tem vida eterna. Perceberam aí em João capítulo 17, irmãos? Tudo isso está aí, escrito. Quero tentar ser didático, para a gente aplicar essa palavra no coração, mas João 17 é uma oração de Jesus, que eu percebo que muitos de nós não consideramos tanto. Quando a gente fala de oração de Jesus, a gente logo lembra, né, da oração que Jesus ensinou, e a gente cantou aqui, e é muito importante, né? Jesus ali ensina princípios tremendos, mas aqui, Jesus está próximo já a ir à cruz, e ele faz uma oração, é a oração de Jesus mais extensa registrada. Alguns estudiosos chamam essa oração do Santo dos Santos da Bíblia, porque você vê aqui Jesus, que é o sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote verdadeiro, que está orando. E sabe por quem que Jesus estava orando ali? Por quem que ele estava orando? Por nós. Primeiro pelos discípulos que estavam ali. Ele diz, olha, eu oro por vocês e por todos aqueles que vierem a crer. Essa oração de Jesus é por você e por mim, amém? E ele continua orando por nós. Lá em Hebreus diz que ele continua intercedendo por nós. E, irmãos, como que é importante o tema oração, né? A gente fala muito de oração, sabe da importância, mas a gente ora pouco e, às vezes, quando ora mal. Não é verdade? A gente tem que estar aprendendo sempre. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai filtrando, e de vez em quando ele vai nos corrigindo para a gente ore melhor. Agora, a oração de Jesus aqui, irmãos, é uma oração perfeita, porque é o Filho de Deus orando. E há 3 aspectos aqui nessa oração que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, sobre a glória de Deus. Primeiro, o texto mostra que Jesus, ele viveu totalmente para a glória do Pai. Amém, irmãos? Olha o que diz o versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levanta os olhos e diz, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. E aí, irmãos, no versículo de número 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus, ele viveu para glorificar o Pai o tempo todo. Ele viveu para agradar o Pai o tempo todo. Então, ele como filho, ele trazia toda a glória ao Pai, ele honrava o Pai, fazendo a vontade do Pai.
Ao mesmo tempo, segundo aspecto dessa oração de Jesus, Jesus também mostra que o Pai, Ele glorifica o Filho. Perceberam isso aí, irmão? No versículo 1 mesmo, a oração de Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. É interessante porque na teologia, a gente diz que Deus criou o homem para a sua eterna glória, né? O homem foi criado para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Agora, então, qual é a razão do próprio Deus? Qual é o propósito de Deus? Se o nosso propósito é glorificar a Deus, qual é o propósito de Deus? E aí, na teologia, a gente diz: o propósito de Deus é glorificar a Ele mesmo, a si mesmo. Não porque Deus seja um Deus vaidoso, de autoelogio, não, irmãos, é porque toda a glória está nele, toda a glória pertence a Ele, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei da glória, Ele é a realidade, nós somos derivados, nós somos criados por Ele, tudo foi criado por Ele, Ele é o único Criador, Ele é o único Senhor. Inclusive, há muita gente que na batalha espiritual, ele dá tanta ênfase ao inimigo, que às vezes parece até que existe uma guerra espiritual entre Deus e o diabo. Não existe. Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Irmãos, o diabo não é o oposto de Deus, não existe um outro lado. Deus é Senhor, é luz, é poderoso, é glorioso, é único. Quem se opõe a Satanás, quem seria o contraste de Satanás? É Miguel, porque foi criado e é adorador do Senhor. E Satanás foi alguém que se rebelou contra o Senhor, mas Deus, o Senhor, Ele reina eternamente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, nós precisamos conhecê-lo, adorá-lo, amá-lo, e esta revelação de quem Ele é, deve fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas conversas. Durante o dia, quando você deita, nós precisamos estar contemplando o Senhor, meditando nele. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmãos, em Efésios diz para a gente ser cheio do Espírito, e lá em Colossenses 3,16 fala que nós temos que ser cheios da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, você está pensando na palavra, meditando em quem Deus é, isso vai nos fortalecendo, isso vai nos encorajando, isso vai nos dando poder para enfrentar a realidade que nós estamos enfrentando nesse tempo. Então, olha, Jesus glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Mas algo também interessante no capítulo 17, aí, a oração de Jesus, é que no versículo 22, Jesus fala de um terceiro aspecto da glória de Deus. Versículo 22 diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste. Que coisa maravilhosa. Irmãos, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e Jesus, Ele transmite a glória dEle para nós, Ele nos enche da sua glória, Ele nos enche da sua presença. Conforme citamos no início, né, se os irmãos quiserem anotar, 2 Coríntios 3,18, nós contemplamos o Senhor sem o véu, porque Jesus, Ele remove o véu dos nossos olhos espirituais, e a gente contemplando Jesus de glória em glória, vamos sendo transformados segundo a sua própria imagem. Ou seja, você e eu estamos nos tornando mais parecidos com aquele a quem nós adoramos a Jesus, e nós estamos, a cada dia, o caráter de Jesus está sendo aperfeiçoado no nosso homem interior. Irmãos, o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele vai se corrompendo, há um desgaste natural, né? A gente cuida, né? A gente faz uma caminhada, a gente faz uma alimentação saudável, amém, irmãos? Estou profetizando para alguns, né? Devemos, irmãos, devemos, né? Agora, há um desgaste mesmo com todo cuidado. Agora, olha o contraste, o seu homem exterior, ele está se desgastando, mas o seu homem interior está se renovando dia a dia, se fortalecendo. Mesmo que você olhe para trás e diga: mas há 5 anos atrás eu tive experiência, talvez foi o melhor tempo meu com Deus. Às vezes foi no sentido que naquele momento você teve experiências fortes, viu milagres ou algumas respostas de Deus, mas eu quero te dizer que o melhor momento seu, se nós estamos em Cristo, certamente, é hoje. Porque hoje você já é mais aperfeiçoado do que há 1 ano atrás, do que há 2 anos atrás. Mesmo que nesse momento você esteja passando por um momento difícil, emocionalmente, ministerialmente, mas amado, as nossas circunstâncias não definem quem nós somos, nós não andamos por circunstâncias, nós andamos pela fé, e você pela fé em Cristo é mais parecido com Jesus hoje.
Irmãos, a glória de Deus é que vai nos transformando a cada dia. Isso é tão maravilhoso. A Bíblia diz que Deus colocou o tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele. Às vezes a gente olha para a gente ver tanta limitação. Você vê muita limitação em você? Irmãos, tem dia que a gente quase se desespera se a gente ficar olhando, né? Deus de vez em quando mostra para a gente falar, para a gente lembrar, ó, você é vaso de barro, meu filho. Agora eu queria te dar uma palavra, limitação não é defeito, limitação faz parte da nossa humanidade, e a tua limitação não te impede de ser cheio da glória, e ser usado por Deus, para a glória de Deus, e a sua fraqueza vai glorificar ainda mais a Deus, porque vai ficar mais evidente que não foi você, é a graça dele nesta igreja, é a graça dele nesse ministério, é a graça dele nos pastores, é a graça dele em nós, irmãos, nós somos vaso de barro, mas o tesouro que é Cristo está em nós. Então Jesus está falando aqui, olha, eu glorifico o Pai me glorifica, e nós transmitimos esta glória, a presença dele, né, a santidade dele vai sendo ministrada a nós. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nesse sentido de glória aí, é no sentido de ser adorado, de ser alguém, de alguma forma, tentar tirar um pouco da glória de Deus para nós. Irmãos, só o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração. Agora, irmãos, debaixo desse discernimento de João capítulo 17, eu quero ficar aqui com os irmãos mesmo nesta manhã. Eu ontem li uma outra definição de glória do John Piper, eu gosto dele também. O John Piper, o ministério dele é muito inspirado em Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista. Jonathan Edwards falava, a ênfase do ministério deles era sobre a glória de Deus. Eles sempre definem, né, os dois pastores que eu estou falando, né, um já antigo, que está já com o Senhor na casa do Pai, e o John Piper. Eles definem que a igreja ela deve ter uma paixão pela glória de Deus. E eles definem a adoração como paixão pela glória de Deus. Sabe, irmãos, quando você acorda e fala assim, eu quero viver hoje para a glória de Deus. Porque não é o que você faz na hora do culto, não, ou só um ministério, isso faz parte. Mas é desde quando você acorda, a maneira que você trata da sua família, a maneira que você arruma a sua casa, a maneira que você trabalha na sua vocação, na sua vida profissional. A Bíblia diz, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até passar pelos momentos difíceis, irmãos. Quantas pessoas, né, passando por situações tão difíceis, faça tudo para que o nome do Senhor seja mais glorificado, exaltado. As decisões que a gente toma, às vezes você está numa dificuldade, qual a decisão que eu tomo? Uma boa maneira é perguntar o seguinte, qual a decisão que vai trazer mais glória para Deus? Aquilo certamente vai ser uma das maneiras de Deus trabalhar. Não é aquilo que mais me agrada, que mais é confortável, que a gente tem essa tendência, né? Talvez os irmãos não, mas orem por mim porque eu tenho. Aí Deus vai falando com a gente e a gente vai vivendo uma vida para glorificar mais ao Senhor. E quando a gente fala de trazer mais glória para Deus, não é que você vai acrescentar algo a Deus. Irmãos, você não pode acrescentar luz ao sol. O Senhor é o sol da justiça. O que nós queremos é refletir esta glória para que Ele seja exaltado. Nós queremos ser esses que refletem, como luzeiros que refletem, não temos luz própria. O mundo, irmãos, hoje é um mundo de trevas. A Bíblia diz que vai alta noite, mas nós somos luzeiros do Senhor, nós vamos refletir a glória de Deus nesta geração, nesta terra. E quanto mais densas as trevas, irmãos, mais a luz de Deus vai ser vista na nossa vida. Eu quero, então, nesse capítulo 17 hoje, irmãos, mostrar para os irmãos, de maneira mais didática, nós estamos falando de missões, amém? Como que nós podemos glorificar a Deus? Como que nós podemos glorificar mais a Deus? E nessa oração eu percebo que Jesus nos dá algumas direções que podem ser bem práticas quanto a isso. Primeiro, nós glorificamos a Deus fazendo a sua vontade. Versículo 4. Eu te glorifiquei realizando a obra que me deste para fazer. É fazendo a vontade de Deus que eu glorifico ao Senhor. E a vontade de Deus, irmãos, não é apenas uma decisão que eu tomo, mas é um relacionamento. A vontade de Deus é meu estilo de vida. E quando eu vivo uma vida intensa e uma vida também que seja intencional para a glória de Deus, irmãos, o Senhor vai ser glorificado. O Senhor é glorificado, às vezes, na maneira que você trata o seu vizinho, na maneira que você tem paciência com as pessoas mais difíceis, na maneira que você não reage às ofensas de maneira automática,
Deus é glorificado, então, quando a gente faz a vontade dEle. Jesus está falando o seguinte: eu glorifiquei o Senhor fazendo toda a sua vontade, fazendo tudo que o Senhor me deu para realizar. Sabe, às vezes a gente pensa assim, um missionário saiu daqui, foi para outra nação, poxa, ele é um herói. Irmãos, no reino de Deus, irmãos, não tem heróis, no reino de Deus tem servos. Ele está servindo a Deus indo, e você está servindo a Deus ajudando daqui de onde você está. O que mais importa é se você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus com o seu corpo, a vontade de Deus com o seu dinheiro, a vontade de Deus com o nosso tempo. Então, eu glorifico a Deus quando eu administro como bom mordomo a minha vida de forma que o nome do Senhor esteja sendo exaltado. Será que Deus vai ser glorificado se eu usar meu tempo de qualquer maneira? Sabe, gastando muito tempo com coisas menos importantes? Irmãos, eu faço muitas coisas que são, talvez para alguns, desnecessárias, né? Às vezes, exercício físico, alguns passeios, alguns filmes que a gente assiste, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos que dedicar mais tempo para a glória de Deus, sabe? Ter mais tempo com Deus a sós, mais tempo de qualidade com as pessoas, mais tempo onde você está se enchendo da palavra. Então, Jesus diz que Ele glorificou fazendo a vontade do Pai. Segundo lugar, a segunda maneira da gente glorificar mais a Deus, irmãos, é nos santificando. Versículo 16 de João 17, veja na sua Bíblia, diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A segunda maneira, então, da gente estar glorificando mais a Deus é uma vida de santidade. E, irmão, santidade é um estilo de vida progressivo. Apocalipse diz que no final dos tempos o sujo vai se sujar mais. É impressionante que as pessoas parecem que estão ficando ainda mais criativas para pecar, né? Elas dão jeito a pecar. Elas criam novos pecados até, né? Elas fazem, lá em Timóteo, quando fala do final dos tempos, diz que os homens serão inventores de males, né? Sem afeição natural, desafeiçoados. É uma palavra dura, mas lá em Apocalipse diz que o sujo vai se sujar mais, mas o santo vai se santificar mais. Irmãos, você pode ser mais santo, eu posso ser mais santo. Santidade não é só o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim, o quanto eu entrego, o quanto eu renuncio, o quanto eu contemplo mais a Ele, porque enquanto eu contemplo o Senhor, Ele vai me transformando. É o princípio do Salmo 115, né? Que o idólatra, ele vai se tornando como o ídolo, porque tudo aquilo que você adora, você vai se tornando semelhante. Então, a santificação, irmãos, é um processo do lapidar do Espírito Santo, para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer. O pastor Robson, hoje ministrando na nossa congregação, ele falou sobre Antioquia, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, né? Aquela igreja era tão relevante, tão marcante o ministério dela, que as pessoas falaram, eles são parecidos com Cristo, eles são pequenos cristos, eles são seguidores de Jesus. Lá em Atos tem um momento que Pedro está falando e eles dizem assim, esse homem fala como quem teve com Jesus, como quem esteve com Jesus. Quantos aqui estão com Jesus? Irmão, santidade não é você fazer coisas ou deixar outros. Eu gosto da definição que santidade é ser semelhante a Jesus, é se parecer cada dia mais com Jesus, em sua personalidade, em suas emoções, sabe, em domínio próprio, fruto do Espírito. Isso glorifica a Deus. Uma igreja que dá bons frutos. Santidade é o fruto do Espírito da nossa vida. Jesus aqui fala, eles não são do mundo. Irmãos, nós vamos ter que tomar uma decisão todo dia de não se contaminar com o mundo. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o que há no mundo? 1 João diz que cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Mas a gente hoje, assim, é uma dificuldade hoje a gente talvez entender até o que é mundo, o que não é mundo, porque a igreja hoje ela está tão, né, debaixo de uma cultura tão forte. Hoje a gente prega aqui para os irmãos, mas a gente também ouve tanta gente pela internet. Então tem irmão, por exemplo, que ele quer fazer alguma coisa, aí ele fala, eu não sei se o pastor concorda, aí ele pesquisa na internet todos os pastores que pensam igual a ele, aí depois chega para a gente e fala assim, ó, pastor, eu já li fulano, eles são tudo a favor, o que você acha?
ele já chega assim com aquela opinião, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Seja pastoreado pelo pastor que Deus te deu na sua congregação. Seja alimentado diretamente por Jesus, que é o sumo pastor. E, amado, cuidado, porque as coisas do mundo são muito sutis. Elas vão entrando na gente de maneira muito sutil. Eu não quero citar alguns temas polêmicos, né? Porque eu sei que cada congregação às vezes tem as suas opiniões, mas uma eu posso falar bem claro, que é sobre aborto, por exemplo. Irmãos, como você pode chegar a uma geração onde se relativiza tanto o aborto? Algo que a Bíblia é claramente contrária, e não precisava dentro da Bíblia nesse sentido, né, irmãos? Porque é contrário à natureza humana. Os homens brigam para salvar tartarugas marinhas, né, os animais, e banaliza a vida humana. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado. Jesus fala o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Quantos aqui não são do mundo? Eu gosto de João 14:30, Jesus fala assim, ó, aí vem Satanás, o diabo, o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Irmãos, isso glorifica a Deus. Quando você decide, eu quero ser mais parecido com Jesus do que com esse mundo. Eu não quero fazer o que todo mundo faz, e às vezes até na própria congregação, nós não podemos ir pela maioria. Os meus amigos, eu conversei com eles, você tem que ter uma identidade em Cristo tão forte, irmãos. Eu digo o seguinte, eu gosto de falar sempre isso, a nossa aliança com Deus tem que ser tão firme, tão firme, tão firme, que se todo mundo que a gente conhece da congregação decidir abandonar Jesus, a gente fica firme com Ele, porque nós estamos conscientes de quem Jesus é na nossa vida, nós estamos conscientes. Isso é santificação. E, em terceiro lugar, a gente percebe nesse texto também que nós glorificamos a Deus preservando a unidade do Espírito Santo entre nós, preservando esta comunhão, porque a oração de Jesus, irmãos, ele fala sobre os seus discípulos, ele fala sobre glorificar o Pai, mas ele fala muito sobre unidade. É muito interessante perceber isso. No versículo de número 21, isso fica bem claro, diz assim, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu penso que os irmãos perceberam que Jesus fala que Ele nos transmitiu a glória, ou seja, a presença dEle, a revelação de quem Jesus é, irmãos, nos leva a ter unidade no Espírito, nos leva a comunhão. Quanto mais a gente conhece a Deus de fato, mais nós vamos amar os nossos irmãos, mais nós vamos amar a congregar, mais nós vamos ter unidade espiritual. Nós vamos superar as nossas diferenças, nós vamos perdoar, nós vamos ser aperfeiçoados em amor, que é a grande marca da igreja. Jesus falou, nisso vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. E aí você espera Jesus falar o quê? Se você tiver uma fé muito grande, se vocês fizerem muitos milagres, né? Se vocês fizerem isso, aquilo, e Jesus fala assim, se vocês amarem uns aos outros, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Ou seja, eu estou conhecendo a Jesus, eu estou contemplando a glória dele, ele é amor. Quanto mais eu o conheço, irmãos, mais eu vou amar, mais eu vou preservar a unidade. Eu vou lutar contra aquilo que tenta nos separar. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E o que ele abomina é aquele que faz separação entre irmãos. Porque esta é uma obra contrária do Espírito Santo. Essa é uma obra que é do próprio diabo, que é opositor, aquele que separa as pessoas, né? Irmãos, você quer glorificar a Deus? Ame o seu irmão. A gente às vezes, por exemplo, eu gosto muito de ministrar louvor ao Senhor, e a gente que ministra com instrumento, é maravilhoso a gente poder, né, tocar um instrumento, cantar. Eu amo a gente tirar tempo de oração na igreja. Ontem pela manhã a gente orando bastante, mas eu tenho consciência de uma coisa, irmãos, o que mais me faz parecer com Jesus não é a minha voz, não é o que eu canto, o que mais me faz parecido com Jesus é quando eu amo as pessoas.
é quando eu perdoo as pessoas, é quando o meu caráter está refletindo realmente o caráter de Jesus. Porque a gente pode fazer muitas coisas, fazer de maneira até aparentemente bonita, mas não está realmente contemplando a glória e refletindo a glória de Deus. Então, quando Jesus ora, ele ora o seguinte: que eles sejam um, como nós somos, eu e o Pai. E olha o que Jesus fala: eu transmito a minha glória, não é para vocês apenas ficarem sentindo algo, ou talvez até se orgulhando porque vocês tiveram essa experiência. Jesus nos dá a sua glória para que a gente seja um, porque quando a gente é um, irmão, quando nós somos um, Jesus é glorificado de uma maneira tão especial. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Pouca gente, né, irmãos? Hoje em dia, a conta está bem baixa, né? Os irmãos querem um, né? Quem tem só um filho aqui? Pode deixar que eu não vou abençoar para você ter mais agora, não. Amém. Os que estão com fé, recebam aí. Eu lembrei esses dias que eu falei uma coisa, assim, uma palavra assim de fé, né? Um irmão aqui na frente falou assim: recebo. Aí alguém lá atrás falou: recebo também. Aí ele falou: aqui não passa nada, eu peguei primeiro. Ele falou brincando, né? Mas eu achei engraçado a fé do irmão. Irmãos, não tem nada melhor, não só você que tem filhos, mas também a gente que está em família, de você ver a família unida, os filhos juntos. É muito ruim, né, quando os filhos estão sem se falar. Como que os pais se sentem, né? Fica tentando aproximar. Nenhum pai quer ver os filhos separados. Você imagina Deus. Deus, ele é amor. Ele quer ver a igreja dele unida na congregação, unida com a igreja da cidade. A gente não tem tempo para estar sempre junto, né? A gente gostaria, a nossa cidade é muito grande, gente. Mas só da gente se encontrar e amar com os olhos, e amar falando bem um do outro, abençoando um ao outro. Irmão, quando eu sei de alguém que mora para cá perto, eu falo assim: ó, vai para a igreja, segunda igreja batista, lá em Jardim Carioca. Vai lá, porque lá eu sei que tem palavra, lá eu sei que tem presença de Deus, eu sei que tem gente séria. Essa semana eu evangelizei alguém na rua, eu logo, a pessoa pedindo ajuda, eu gosto às vezes de ajudar, mas eu aproveito para orar, para dar uma palavra, né? Falei: aonde você mora? Aí ela falou, acho que é Parque Prazeres, né? Eu falei assim: ó, tem uma igreja lá muito boa para você ir. Ele falou assim: não, eu estou procurando uma igreja com poder. E eu, no automático, irmãos, eu não me segurei, não. Se eu pensasse um pouquinho, eu ia ser mais educado, mas eu fui direto. Eu falei: você está precisando de uma igreja da palavra, porque a palavra tem o poder para te libertar dessa vida que você está. Aí ele falou: qual igreja? Eu falei: você vai para a igreja batista ali? Aí ele falou: você é batista? Eu falei: também. Meio batista, né? Fiz seminário batista, eu tenho amizade com os irmãos. Alguns falam: igreja batista, discípulo de Jesus. Eu falei: é aqui mesmo. Eu falei: é aqui mesmo. Mas é por quê? Porque há amor entre nós, há unidade. E é isso que o Senhor Jesus fala aqui, irmãos, que esta unidade é a nossa mensagem, é o que vai impactar. É quando seus vizinhos, sua família perceber que você ama os irmãos da sua igreja, que você ama o seu pastor, que você ama a igreja da cidade, que você não fala mal dos outros. E aí isso vai trazendo um ambiente maravilhoso. Quando a gente faz viagem missionária, isso traz muito impacto. A gente sai sempre com um grupo de várias denominações. Eu me lembro quando a gente chegou no Peru, que uma pessoa estava na igreja e falou assim: de qual igreja vocês são? Falei: aqui é um de cada um. Ah, é? E vocês conseguem andar juntos? Eu falei: sim, Jesus é o Senhor da nossa vida. Aquilo trouxe impacto para aquela pessoa. Ele ficou até o último dia da missão falando: poxa, e missões faz muito isso. Irmão, quando você está num país que tem 2% de evangélico, eu não vou falar tudo não, senão os irmãos vão escandalizar um pouco, mas você encontra alguém que ele fala que ele é crente, você não quer nem saber de onde é, você já abraça e dá um glória a Deus, começa a chorar. Então, assim, é uma realidade. Eu estive numa cidade, na Turquia, que, tamanho de campos mais ou menos, 500 mil habitantes. Sabe quantos crentes tem? Que eles acreditam, 40 crentes. Você já imaginou? 500 mil habitantes, 40 crentes numa igreja pequena, cercada de mesquitas, e os irmãos, eles recebem visitas constantes de islâmicos para poder sondar, para poder ver como que é ali. Tem câmera na frente, o governo lá coloca a câmera para poder saber o que acontece ali. Então, assim, a gente está numa cidade maior e às vezes a gente vai acostumando, né? A gente vai se acostumando.
eu tenho a minha igreja. Irmãos, ame a sua igreja. Nesse tempo que a gente está um pouco mais limitado, eu te encorajo mesmo, entre em contato com outros irmãos, supere aquelas barreiras que às vezes vão nascendo no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele escreve uma das cartas, ele fala assim, olha, está tendo barreira entre a gente, mas eu estou me dilatando para poder chegar mais perto de vocês, a igreja de Corinto, né? Mas dilatem vocês também, aproximem vocês também. Irmãos, quanto mais cheio da glória de Deus, mais nós vamos amar os nossos irmãos. Nós vamos ser misericordiosos, nós vamos ser pacientes. Na igreja nós sempre teremos os fracos na fé, os mais maduros na fé, irmãos que já foram maduros e às vezes estão tendo crise de maturidade, né? Tem uns irmãos que já foram maduros, de repente estão caindo naquelas coisas de recém-convertido, né? Lá em Hebreus fala, em tempo de ser mestre, alguns estão precisando reaprender aquilo que é básico, tomar de novo leite. Mas eu quero concluir com o último ponto, e o último vai ser mais missionário, que o que Jesus fala aqui que vai glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus, irmãos, testemunhando o Evangelho para todas as nações. A oração de Jesus é clara. Irmãos, eu já estive aqui falando em outros momentos, por isso que eu não quero repetir muitos conceitos, mas missões não foi uma ideia que Jesus teve no final do Evangelho de Mateus. Eu confesso aos irmãos que eu entendia missões, Mateus 28, ide por todo mundo. É como se Jesus tivesse ficado 3 anos e meio ensinando sobre o reino, ensinando sobre um monte de coisa. Aí antes dele partir, ele falou assim, olha, tem mais uma coisa. Não é, irmãos. Missões está de Gênesis a Apocalipse. No seminário, eu acho que a gente falou um pouco aqui, no seminário de intercessão, que a gente deu aqui no tempo pré-covidiano, né? Foi na era pré-covidiana. A gente deu esse seminário aqui. Se o irmão tiver interesse, eu mando a apostila para os irmãos, a gente manda em PDF, isso aí a gente... Irmãos, de Gênesis a Apocalipse fala de missões, porque missões é levar o conhecimento da glória de Deus onde ele não é conhecido, sabe? É algo maravilhoso. Olha o que Jesus fala então, João 17, versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por meio de quê que a gente crê? Da palavra que eles falarem. Então, Jesus está deixando claro aqui que os seus discípulos vão falar da palavra para pessoas que ainda não conhecem. Vão levar a palavra para os confins da terra, para o lugar onde que Jesus não é conhecido. O nosso problema são as nossas desculpas. Quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Então, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente canta. Amém? Nós fazemos essas 3 coisas? Vocês fazem essas 3 coisas? Oramos, lemos a Bíblia e louvamos. Vou colocar essas 3 palavras. Que adoração não é só louvor. Né? O pastor Robson lembrou a gente hoje de manhã. Né? Adoração não é só música. Nós oramos, lemos a Bíblia e louvamos. Mas deixa eu te falar algo nessa manhã. Nós precisamos orar, ler a Bíblia e louvar, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Porque senão isso pode se tornar uma rotina que limita a gente a uma visão local. E a gente não consegue enxergar a necessidade da gente estar envolvido, comprometido com a obra missionária, não no mês de missão mundial, não no mês de missões apenas, mas durante todo o ano. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar comprometidos com a obra missionária. Todos os dias, essa é a palavra, irmãos. Eu confesso que no meu homem natural eu não falaria, mas eu estou falando. Todos os dias nós estamos envolvidos com a missão do Senhor. Porque quando você glorifica a Deus, obedecendo, fazendo a vontade dEle, se santificando, você está sendo alguém que está testemunhando do Senhor na sua região, na sua geografia. E você está sendo alguém que Deus quer usar também para cooperar com aqueles que estão longe. Nós não temos 2 igrejas, a igreja em Campos e a igreja, tem alguma nação específica que vocês tenham mais oração ou missionário? Tem não? Eu sempre aconselho os irmãos a vezes adotar, né, 1 ou 2 para orar mais, estudar um pouco e de vez em quando trazer informação, né? Lá a gente ora muito pela Jordânia e pela Romênia, porque são missionários que a gente tem lá já, né? A gente tem 2 missionários que a gente coopera. Então, quando você está aqui, a igreja que está lá na Romênia, a igreja que está lá na Espanha, onde está o pastor Wagner,
Então, a Espanha, eu sempre estou em contato com ele, a igreja que está lá no sertão nordestino, são irmãos nossos. Muita gente, eu já ouvi essa frase, irmãos, lógico que eu ouvi isso de uma pessoa que já está virada, de tanto ouvir sobre missões, ela falou assim, deixa que eles se salvem sozinhos. Mas a irmã está virada, porque a gente estava enviando alguém da família dela, então ela ficou triste. Depois ela se converteu e falou, agora eu quero ir também. É assim, irmãos, missões, eu ouso dizer, é uma revelação do Espírito. Então, quando você lê, ora, louva, peça ao Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa compreender o chamado, para testemunhar para outras nações, para orar todos os dias por uma nação. Adote 2 missionários que você ore todos os dias, ensina seus filhos a orar por esses missionários, por essas nações, coloque uma bandeira na sua casa para você lembrar de orar. Irmãos, isso deve estar no nosso coração queimando. O apóstolo Paulo, ele orava de maneira intensa pela salvação de Israel, dos judeus. Só você olhar lá em Romanos capítulo 10 e 11, ele fala que ele tinha uma dor incessante em oração pelos judeus. E o chamado de Paulo era para quem? Para judeus ou para gentios? Era para gentios. Mas ele tinha, porque era compatriota dele, né? Ele, como judeu, ele orava pela salvação de Israel. E ele foi a Jerusalém, onde ele foi preso depois, levado para Roma. Então, havia no coração dele, irmãos, esse amor. O que Jesus está falando em João 17, na oração de Jesus, irmãos, esta é a oração de Jesus, que ele fez e ele faz, e esta oração está sendo respondida, porque o Evangelho tem chegado a muitas nações. Eu entrei, o nosso chamado missionário foi muito voltado, através da oração, a gente começou a orar mais, e aí Deus começou a fazer queimar no nosso coração a volta de Jesus. E eu creio, irmãos, que o sinal maior que falta para a volta de Jesus é o Evangelho chegar a todas as etnias, porque são etnias que Jesus falou, Mateus 24. E este Evangelho do reino será pregado a todas as nações ali, no grego é etnias, não é um país. Os 200 e poucos países que tem igreja. Mas em cada país tem, às vezes, etnias que ainda não teve um testemunho de Jesus ali. Então, eu creio que, quando a gente fala de escatologia, de final dos tempos, né, quando começou a pandemia, muita gente achou, aí agora Jesus veio. Né? Aí as coisas começam a voltar ao normal, aos poucos, a nossa tendência é achar assim, demorar mais. Irmãos, nós queremos não esperar a volta de Jesus de maneira passiva, mas lá em Pedro diz que nós devemos apressar a volta do Senhor. Quantos querem que Jesus volte, irmãos? Irmãos, a volta de Jesus se tornou, em alguns campos teológicos, até piada. As pessoas brincam com isso. Deveria queimar no nosso coração. Quanto mais a gente amar a glória de Deus, mais a gente vai amar a volta do Cordeiro. A Bíblia diz que tem uma recompensa para aqueles que amam a sua vinda. Irmãos, é amar a volta do Senhor. E não é algo apenas escatológico, porque, irmãos, escatologia mesmo, ninguém sabe tudo o que vai acontecer, ninguém sabe todos os detalhes. Eles tentam, né? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. A gente fala que você só vai saber mesmo a escatologia na hora que acontecer. Aí você vai falar, aconteceu. E mesmo assim a gente não vai entender tudo. O que nós precisamos não é entender tudo, o que nós precisamos é estar preparados. Preparados numa vida, nesta oração que Jesus ensinou, uma vida que conhece a glória de Deus, uma vida que ama a glória de Deus, uma vida que quer que outros conheçam a glória de Deus. Irmãos, imagine agora, rapidinho, você morando naquela cidade lá da Turquia. Tem lugar que você mora, em outros países, que o único crente mora a 500 quilômetros de você. Você já imaginou? Você morar em Campos e o único crente morar lá em Resende, por exemplo, quem conhece? Você já imaginou? Já imaginou um negócio desse? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, irmãos, você sabe qual é a oração que eu tenho feito todo dia de manhã? No meio dessa dificuldade toda, um irmão está doente, o outro perdeu alguém. Você sabe qual é a oração que eu tenho feito? Senhor, obrigado porque nós te conhecemos. Nós sabemos quem nós somos em Ti, o Senhor está em nós, e nós estamos vivos porque o Senhor tem propósito. Irmãos, você conhece a Jesus, você pertence a Jesus, você pode estar aqui nessa manhã, e está passando até por um momento de um pouco de desânimo, mas você continua sendo amado por Deus, e Deus quer te encher da glória dEle, e quer te usar para levar o Evangelho para outras nações.
quer usar você para orar por esses missionários, para mandar de vez em quando um e-mail, uma mensagem, agora pelo WhatsApp. Eu não esperava, quando terminei a faculdade de psicologia, eu fiz para a glória de Deus, sim, servia ao corpo, mas hoje eu trabalho fazendo atendimento aos missionários. Pelo WhatsApp, né, a gente faz videochamada, missionários, então cada semana eu estou falando com um missionário de algum lugar bem distante, alguns que estão me apresentando agora, faço parte de uma agência missionária chamada Missão Antioquia, lá em São Paulo. Eles têm mais de 40 anos enviando missionários para o mundo todo. Hoje eles têm 100 e poucos missionários em 20 países. É interdenominacional, então tem pastores batistas, tem pastores assembleianos, tem irmãos de várias congregações que eles supervisionam. E sabe o que tem me chamado a atenção, irmãos? Te dar uma boa notícia, porque a gente hoje só tem más notícias, né? Te dar uma boa notícia, o evangelho está avançando. Conversando com um pastor de Moçambique, e ele falou, pastor Alex, ora por nós, porque nós já estabelecemos aqui, já temos líderes que vão assumir, e nós queremos ir para os lugares mais difíceis de Moçambique agora, para começar a pregar. O irmão lá da Albânia falou a mesma coisa. Irmãos, a missionária que abriu, quando a Albânia era comunista, quando o comunismo caiu, a primeira missionária que entrou lá foi uma brasileira. Essa mulher fez uma obra ali, eu tenho livros dela, eu ouvi muitas histórias dela. Ano passado o Senhor a recolheu, ela voltou para a casa do pai, estava enferma, mas os irmãos estavam me contando que antes dela partir para o Senhor, sabe qual era a conversa dela? Ela falava assim, eu estou muito parada, a gente precisa ir para lugares onde está necessitada. Imagina uma pessoa de 80 anos, que já pregou o evangelho para tudo quanto é lugar. O pastor que é líder nosso trabalho lá no sertão nordestino, pastor Jonathan dos Santos, não sei se o pastor conheceu, ele esteve pregando na EC aqui há uns 4, 5 anos atrás. Pastor Jonathan, ele tem hoje, eu acredito que 88 anos, 88. Esse homem, ele fundou um seminário no Sul, há muitos anos atrás, ele era pastor presbiteriano, ainda é, né? Ele fundou o Vale da Bênção, que é um lugar que há 45 anos tem oração 24 horas por dia, lá no interior de São Paulo. É onde eu vou de 3 vezes. Quem for a São Paulo, eu dou o endereço. 30 minutos da Marginal Tietê, você chega lá. E eu vou lá 3 vezes por ano, já tá aberto para visita, né? E o pastor Jonathan, acho que há 10 anos atrás, Deus colocou no coração dele, ele deixou o Vale da Bênção, que é um bairro dentro da cidade de Araçariguama, lá em São Paulo, ele deixou a cuidado de outros pastores, e ele foi para o sertão, porque Deus falou para ele para o sertão. 10 anos o homem está pregando no sertão, visitando o sertão, evangelizando o sertão, e ele que Deus usou para levar a gente para o sertão, e agora ele mandou uma mensagem essa semana, falou para os pastores, olha, nós estamos retornando para São Paulo, porque Deus nos falou para renovar o Vale da Bênção em despertamento para a oração, porque Deus está levantando a igreja para orar, porque vai vir um grande avivamento sobre a igreja. Então, sinceramente, eu olho para um homem desse e eu falo assim, rapaz, será que nós temos conhecido a glória de Deus nessa profundidade? Às vezes a gente olha, e eu não estou exaltando um homem super simples, um homem humilde, como são os homens de Deus. Quanto mais a gente conhece a glória de Deus, irmãos, mais a gente vê a nossa limitação, fragilidade, mas mais a gente percebe o poder de Deus para nos usar apesar das nossas limitações. Então, irmãos, eu quero concluir, eu quero ir mais 5 minutos dos irmãos, falando que o propósito de Deus é que a igreja conheça a sua glória. Se você olhar as cartas de Paulo, pelo menos 4, citando aqui, Romanos, fala da glória do Evangelho, a glória do Evangelho do Senhor Jesus. Você olha para Efésios, fala da glória do plano eterno de Deus. Você olha para Hebreus, fala, o que Hebreus fala? Da glória da jornada espiritual da igreja, a igreja que persevera, a igreja que avança, a igreja que não para. E aí você olha para Colossenses, fala da glória de Cristo e da obra de Cristo. Irmãos, a Bíblia vai refletir essa glória. E para que o Senhor quer que a gente conheça a glória? E eu quero concluir com Salmo 67. Quem estiver com sua Bíblia aí, eu vou ler, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Eu não perguntei nem a hora, pastor, me perdoe a falta de cuidado. Qual o tempo que eu tinha, pastor? Já são 10 para meio-dia. Acho que tem mais 5 minutos, dá?
Salmo 67. Senão eu vou ler igual o WhatsApp e o YouTube rápido. Os irmãos agora tudo é rápido. Esse dia eu estava ouvindo um áudio, minha esposa, eu falei, o que aconteceu com essa irmã, com a voz dela? Ela, não, é que é rápido agora. Eu falei, essa tecnologia ainda não chegou no meu WhatsApp, não. Salmo 67, irmãos, esse texto é maravilhoso, diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Quantos querem ser abençoados? Agora olha a bênção, faça resplandecer sobre nós. Aí você fala, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero louvar, orar, ser cheio da glória de Deus. Para quê, irmãos? Versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse é o propósito de Deus, irmãos, que Ele seja glorificado. Ele está sendo glorificado. Nossa congregação em Dom Basílio, sertão da Bahia, nossa irmã Larissa ficou lá, abençoando tanto a nossa congregação lá, servindo a Deus lá agora, ficou uns 20 dias, né? Quase um mês, eu acho. Nossa congregação, irmãos, no meio da pandemia, nossa congregação só tinha uma ovelha, nós batizamos mais 6 no ano passado. E agora já temos quase 30 pessoas frequentando ali, ouvindo a palavra de Deus naquela cidade. Que coisa, milagre, irmãos, glorioso. A glória de Deus vai ser conhecida em toda a terra. Então, a grande questão não é se o evangelho vai chegar ou se a glória vai ser conhecida. A questão é se você e eu queremos fazer parte disso. Vamos ficar em pé? Eu posso orar, pastor? Posso orar? Eu estou preocupado um pouco com o horário, que eu não perguntei, né? Mas eu sei que essa manhã você já foi abençoado pelo tempo do louvor, pelo momento da oferta. E eu queria orar com os irmãos. Missões se faz de 2 maneiras. A gente fala muitas coisas, mas eu quero resumir assim, né? Eu ouço isso muito do Paul Washer. 2 maneiras de fazer missões. Perceba só essa ilustração. Ou você desce no poço, ou você segura a corda. Mas dos 2 lados tem que ter cicatriz na mão. Dos 2 lados tem que ter envolvimento. Dos 2 lados tem que ter disposição. Você segura a corda orando. Adote missionário, ore por eles todos os dias. E procure saber como eles estão de tempos em tempos. Interceda e faça propósito de ajudar, irmãos. Todo mês você pode contribuir para a obra missionária. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque da tua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Temos visto a tua glória, Pai, através de Jesus. Temos visto a tua glória através da tua palavra que é pregada para nós, que nós nos alimentamos. Temos visto, Pai, a tua glória em toda a criação, porque toda a terra, ela está cheia da tua glória. Temos visto a tua glória na vida dos nossos irmãos, porque cada um dos teus filhos reflete a tua glória. Muito obrigado, Pai, nós queremos cada dia amar mais a tua glória. E nos ajuda, Pai, a mergulhar ainda mais fundo, a conhecer ainda mais, contemplar e ser transformado de glória em glória pela imagem de Jesus. Mas faça isso de maneira que possamos, ó Deus, te dar, ó Deus, a resposta em obediência, para que a gente possa testemunhar as nações. Amplia a nossa visão, aprofunda a nossa visão missionária, que não seja restrita apenas a alguns cultos ou a algumas pessoas que vão, mas que nós possamos nos sentir parte. Nós somos tua igreja, nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo nessa geração, para que a glória do Senhor possa ser conhecida em todas as nações. Assim oramos, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Podem se assentar. Pastor, obrigado, muito obrigado pelo convite.